após termos visto como é que a disciplina é vista pelo aluno, chegou à altura de ver como é que uma disciplina Moodle é vista pelo professor. Quais é que são as pequenas diferenças no ambiente, como é que são feitas as configurações e como é que são adicionados e geridos os vários recursos e atividades. Então, começando a olhar aqui para esta página inicial, portanto, à esquerda temos este painel de navegação que é semelhante ao do aluno, apesar de, por exemplo, a pauta me levar a uma opção ligeiramente diferente, mas as opções que encontram e a navegação é a mesma. Então, eu vou tirar já este painel para ficar aqui com mais espaço no meio. Depois, do lado direito, a secção dos blocos também é exatamente igual à dos alunos, portanto, pelo menos neste modo de visualização, eu vou aumentar aqui um bocadinho o tamanho, o que vai fazer com que os blocos sejam enviados para o final da página, mas pronto, eles estão lá. Portanto, aqui a secção principal, a secção onde aparecem os recursos e as atividades, também é muito semelhante, mas com uma pequena diferença. Se o professor pretender ocultar alguns recursos, eles ficam com esta informação que está oculto para os alunos. Em algumas versões não tem esta informação, mas o texto fica acinzento como está aqui. Portanto, numa situação normal, o texto fica com links azuis. Nesta situação, os links estão funcionais para o professor consegue vê-los, mas estão a cinzento. Eu, por norma, até costumo, se tiver alguma apresentação em PowerPoint para mostrar aos alunos, eu ponho mesmo aqui o link só para mim e para os alunos eu disponibilizo o mesmo ficheiro, mas numa versão PDF. Portanto, é apenas um exemplo. Portanto, estas são as grandes diferenças em relação ao que vão encontrar. Depois, dependendo da versão que usam, mas nas versões mais recentes temos aqui esta opção, este botão com uma roda dentada, que permite aceder às configurações da disciplina. Portanto, isto é o que é diferente entre o professor e os alunos. Em versões mais antigas vocês vão encontrar as mesmas opções, mas num bloco normal de administração ao lado da disciplina. Então, vamos então ver quais é que são as configurações básicas que podemos fazer na disciplina Moodle. Portanto, vamos aqui avançar e para aceder às configurações, portanto, vamos então aqui a esta opção, como eu disse, e clicamos em editar configurações. Estas configurações normalmente são feitas no início da disciplina, não é preciso estar sempre a alterar isto, só em casos muito pontuais, por norma faz-se uma vez e fica feito. Então o que é que temos aqui? Temos aqui algumas informações importantes, como o nome da disciplina e o nome curto. Portanto, o nome da disciplina é o que irá aparecer aos alunos, que está aqui em cima. O nome curto é o que aparece aqui na navegação, portanto, como uma forma mais curta. Apesar de ser um nome curto, na verdade até podia ser exatamente a mesma coisa, formação, espaço, Moodle. Depois, temos aqui algumas informações que não são obrigatórias, por exemplo, categoria da disciplina, que por norma até é o administrador que coloca, portanto, normalmente nem é o professor a alterar isto. Portanto, datas de início e datas de fim da disciplina, tudo isto é opcional. A única coisa que eu recomendo a mudar é a descrição da disciplina e a imagem da disciplina. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que, quando os alunos estão a olhar para a lista das disciplinas, surja a descrição aqui e uma imagem aqui. Portanto, estamos a ver aqui esta disciplina com uma descrição maior e com uma imagem diferente. Portanto, aparece aqui o nome completo da disciplina e quando se entra é que aparece o nome curto na tal barra de navegação. O nome curto também irá aparecer no painel lateral de navegação, também é usado para isso. Portanto, estas são as configurações básicas que podemos utilizar. De qualquer forma, existem muitas outras configurações que poderemos abordar especificamente em vídeos mais dirigidos a determinadas opções. Temos aqui algumas categorias como formato da disciplina, aparência, ficheiro e carregamentos, verificação, conclusão, etc. Se vocês forem ver algumas destas opções, algumas delas são bastante evidentes. Por exemplo, aqui em ficheiro e carregamentos permite definir qual é que é o limite dos uploads que os alunos podem fazer dentro da nossa disciplina. Isto está definido por um teto máximo definido pelo administrador da plataforma, mas o professor consegue limitar ainda mais esse limite máximo, por exemplo, para 5 megas cada ficheiro. Portanto, como eu disse, todas estas opções não precisam de ser alteradas. No fim de alterar tudo o que precisamos, é só gravar as alterações e mostrar e fica tudo guardado. De qualquer forma, há algo que eu quero aqui mostrar mais em detalhe, que é o formato da disciplina. Então,
Vamos alterar aqui no nosso índice. Portanto, o formato da disciplina. Isto é importante mudar, uma vez que é isto que vai definir qual é que vai ser o aspecto da nossa disciplina. Aqui nas opções de formato, temos vários formatos disponíveis. Há que terem atenção que nesta plataforma em particular eu instalei 2 formatos diferentes que não são comuns, que é o formato de grelha e o formato de um tópico. Eu já posso mostrar mais à frente. De qualquer forma, os formatos que existem é a atividade única, formato social, formato de tópicos e formato semanal. O que eu recomendo seria o formato de tópicos. Os outros devem ser usados em determinadas situações. Então vamos ver aqui qual a diferença. Eu vou já abrir aqui a disciplina num separador novo, só para não ter que andar muito para a frente e para trás. Então o formato de tópicos o que é? O formato de tópicos empilha toda a informação em tópicos. Tenho o tópico geral, tópico 1 configuração, o tópico 2 gestão dos recursos, portanto os nomes são definidos por mim, pelo professor. Depois temos aqui algumas opções que permitem fazer pequenos ajustes a este mesmo formato. Por exemplo, secções ocultas. É possível ocultar um tópico e temos aqui 2 opções. Secções ocultas são apresentadas de forma contraída, ou seja, os alunos veem que há um tópico, apesar de não poderem ver nada que está lá dentro. Ou então, completamente invisível. Os alunos nem percebem que haverá lá um tópico. E o professor mais tarde pode mostrá-lo aos alunos e ele aparece. Outra opção que poderá ser importante para a navegação é a forma de visualização. Temos também 2 opções. Mostrar todas as secções na mesma página, que é o que nós temos, ou mostrar uma secção por página. Vamos gravar aqui e ver qual é a diferença. Este provavelmente poderá ser o preferido de muitos se não tiverem outros formatos instalados. Então qual a diferença? O primeiro tópico acaba por ser o tópico geral. Está inalterado, mas todos os outros tópicos estão de uma forma comprimida. Temos aqui uma lista, portanto, que vai facilitar muito a navegação, que disciplinas grandes já não precisamos de andar a fazer scroll durante muito tempo, e para cada um deles até tem aqui uma indicação de que recursos é que lá vão encontrar. Por exemplo, um URL, 8 livros, 9 ficheiros e 2 trabalhos. E o aluno, ao clicar no tópico que pretende, irá surgir apenas o tópico geral, que este tópico pode ter o tamanho também que nós quisermos, pode ser mais curto, e temos então o tópico que interessa ao aluno. Depois tem aqui uma navegação que permite avançar e recuar nos tópicos e pode ir diretamente para um determinado tópico. Por exemplo, eu quero ir para o tópico 1, configuração, e automaticamente vai parar este tópico. Portanto, aqui a navegação alterou-se ligeiramente. Se nós formos aqui ao painel de navegação, continua tudo a funcionar como normalmente acontece. A diferença é que ao escolher um tópico, já não irá aparecer na mesma página o tópico 2 e o tópico 4. Voltando às configurações e falando dos restantes tipos de formato. Portanto, o formato semanal é igualzinho ao formato de tópicos, só que em vez de ter tópico 1, tópico 2, tópico 3, aparece com o formato de uma semana. E isto aqui vai buscar a data de início da disciplina e põe um tópico para cada semana. Em casos pontuais pode ser útil. Eu pessoalmente nunca achei útil nas situações em que eu o utilizei. Formato social é uma disciplina completamente diferente, em que em vez de existirem os tópicos, uma disciplina é simplesmente um único fórum. Portanto, a disciplina é o fórum. Não existe mais nada dentro da disciplina. Formato de atividade única. Este é um formato que apareceu mais recentemente. É um formato em que, em vez de, por exemplo, como no formato social, a disciplina é um fórum, aqui a disciplina pode ser qualquer coisa. A disciplina pode ser um único trabalho. Isto pode ser útil, por exemplo, para uma escola ter um espaço com um formulário para preencher, e a disciplina é a própria atividade que permite preencher o formulário. Em vez dos alunos e dos encarregados de educação acederem a uma página que tem uma única atividade para eles escolherem, abre logo automaticamente essa atividade. Portanto, também poderá ser utilizado em situações muito específicas. Depois os outros 2 formatos, volto a repetir, são formatos que foram instalados à parte a partir dos vários formatos disponíveis no Moodle. Portanto, o Moodle é modular, como o nome indica,
e podemos adaptar coisas que outros utilizadores criaram e podemos fazer o download e instalar. Então eu vou só mostrar. Eu gosto muito deste formato de um tópico, é o que eu uso por norma, é o que eu uso sempre. Portanto, este formato até tem mais algumas opções. Eu não vou perder aqui tempo a falar delas, eu vou só mostrar o que é que este formato faz. Portanto, este formato coloca-me todos os tópicos em separadores. Por exemplo, gestão dos recursos. Eu clico aqui em gestão dos recursos, não carreguei. Portanto, e aparece-me o tópico gestão dos recursos aqui marcado. Também há a possibilidade, que é o que eu costumo fazer, de não ter este tópico inicial, e então todos os tópicos estão aqui, incluindo o geral. Portanto, aqui eu acho bastante mais fácil a navegação deste. Existem outros formatos semelhantes a estes, que têm vantagens e desvantagens, mas pronto, a ideia é a visualização ser feita desta forma. Mostrando ainda o último formato que eu tenho ali, que na verdade é o primeiro da lista. Eu vou só mostrar só porque é bastante diferente destes, que é o formato de grelha. Este eu já usei em situações muito particulares também, em páginas em que eram apenas de consulta, e achei útil ter este formato. Então, a diferença deste formato é que os tópicos são apresentados assim de uma forma de grelha. Aqui neste retângulo cinzento é possível colocar uma imagem, ou seja, associar uma imagem a cada tópico. É possível fazer isso. E clicando num tópico, irá abrir então o respectivo tópico. Em versões antigas, isto até tinha um funcionamento mais interessante, em que, vou voltar aqui ao início, em que abria um pop-up com o conteúdo e nunca saíamos desta página. Portanto, abria um pop-up com os conteúdos daquele tópico, que também dava um efeito interessante, apesar do carregamento ser mais lento. Portanto, isto é o que temos a saber sobre os formatos da disciplina. Neste caso, eu vou voltar à configuração mais típica, que é o formato de tópicos. Vamos voltar ao formato de tópicos e até vou alterar para mostrar todas as secções na mesma página. Portanto, é o mais habitual. De seguida, vamos ver como é que podemos fazer a gestão dos participantes. Portanto, a gestão dos participantes, em versões antigas, vocês vão encontrá-la junto das restantes configurações. Tem uma opção que diz utilizadores. Em versões mais recentes, podem chegar lá de duas maneiras. Uma delas é aqui nas configurações usando a opção mais, e temos então aqui uma secção de utilizadores, em que conseguimos ver os utilizadores inscritos, aceder aos métodos de inscrição, gerir grupos e ver outros utilizadores. Uma forma fácil também de chegar aqui, e talvez mais evidente para a maior parte de vocês, seria aqui no painel da navegação, clicar em participantes, da mesma forma que os alunos fazem. Portanto, o professor pode aceder aqui aos participantes e fazer a gestão dos participantes aqui. Portanto, o que é que ele pode fazer? Pode eliminar uma inscrição de um determinado aluno, ou até pode dar um novo papel a um utilizador. Há que saber que apenas podemos dar papéis que estejam abaixo do nosso. Ou seja, se eu sou o professor da disciplina, as únicas opções que eu vou ter é, e aqui escreve-se à mão, professor não editor. Ou seja, pode ver os trabalhos dos alunos, pode avaliar os trabalhos dos alunos, mas não pode alterar a configuração da disciplina em si nem acrescentar trabalhos. Neste caso eu vou cancelar. Se eu quiser aceder às mesmas opções que vimos há bocado, temos aqui uma roda dentada na página dos participantes e aqui temos então os utilizadores inscritos, métodos de inscrição, que também podemos então aceder a essas opções. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque é bastante semelhante ou exatamente igual ao que existiu em versões anteriores. Portanto, a opção dos utilizadores inscritos é mesmo onde eu estou. Os professores têm a possibilidade de clicar em inscrever utilizadores, procurar aqui o nome da pessoa, definir o papel e inscrever um utilizador. Pronto, neste caso eu não vou inscrever ninguém. Em métodos de inscrição, o professor pode decidir se uma disciplina aceita ou não inscrições, se uma disciplina aceita ou não visitantes. Neste caso, eu tenho 24 utilizadores com inscrições manuais.
Acesso de visitante não é permitido, está a cinzento, e a autoinscrição dos alunos também não é permitida, ou seja, um utilizador registado não pode entrar nesta disciplina. Se eu clicar aqui no olho, eu consigo ativar então o acesso a visitantes. Se alguém tentar aceder à disciplina, que aparece na lista das disciplinas, pode ver o que lá está dentro, mas não pode participar nas atividades. Também é possível configurar algumas destas opções. Mais uma vez, eu não vou entrar nestes detalhes, mas não são opções muito complicadas de utilizar. Portanto, se formos aqui configurar a autoinscrição do aluno, temos algumas opções sobre a forma de se inscreverem, prazos para inscrições, coisas desse género. Portanto, vamos voltar então agora à nossa disciplina e falar de algo bastante importante, que é o modo de edição. O modo de edição é o que me vai permitir fazer a gestão dos recursos que estão visíveis. Portanto, apagar, mover, criar. Portanto, tudo isso é feito com o modo de edição ativo. Esse modo de edição é encontrado aqui no painel da administração, por baixo das configurações, tem logo ativar modo de edição. Aqui a disciplina vai-se alterar ligeiramente. Eu vou recolher aqui o painel. E aparece um interface um pouco mais confuso, uma vez que junto de cada atividade, junto de cada recurso, aparece este lápis e aparece também aqui umas opções de edição, que já vamos ver algumas delas com mais detalhe. De qualquer forma, há outras coisas que podemos gerir, como por exemplo os próprios tópicos da disciplina. Esta gestão é feita com o modo de edição ativo, portanto, se em qualquer tópico formos aqui a editar, nós temos a possibilidade de editar uma secção. Editando esta secção, nós conseguimos então definir o nome e o sumário. Aqui neste caso, o nome geral é mesmo o nome pré-definido. Eu podia personalizar e escrever, por exemplo, introdução. Este sumário é opcional. Eu vou escrever aqui só OP. Depois também temos aqui opções que têm a ver com condições de acesso, mas isso já são funções mais avançadas, não vamos mexer por enquanto. Portanto, este é o tópico geral, em que aparece aqui o sumário por baixo do nome dele. Se nós formos ao editar de outros tópicos que não são o primeiro, porque o primeiro tópico é diferente dos restantes. O primeiro tópico, por norma, é aquele que está sempre visível, apesar de haver opções nas configurações que permitem fazer com que ele não fique, com que ele fique igual aos outros. Mas em todos os outros tópicos, nós temos a hipótese de editar o tópico, tal e qual como o outro, destacá-lo, ocultá-lo ou apagá-lo. Se eu escolher a opção destacar, este tópico vai ficar marcado para os alunos. O que é que isso vai acontecer? Isto depende do tema que estão a usar, mas quando o aluno entrar na disciplina, ele será automaticamente enviado para este tópico da configuração. Portanto, só pode haver um tópico destacado de cada vez. Portanto, se eu destacar o segundo tópico, aqui não é muito evidente a diferença dele, mas os alunos serão transportados para este tópico. É uma forma de navegação. Estamos a ajudar na navegação dos alunos na nossa disciplina. A opção de ocultar tópico vai ocultar o tópico, aparece aqui, portanto, oculto para os alunos, e vai ocultar automaticamente todos os recursos e todas as atividades deste tópico. Portanto, é uma boa forma de ocultar muita coisa de uma vez. Às vezes até podemos ter um tópico específico só para nós, só para o professor, com todas as coisas que não queremos que os alunos vejam e mantê-las lá. E quando quisermos, até as podemos mover para o sítio certo, se for necessário. Portanto, em algumas situações até pode ser útil fazer isso dessa forma. Portanto, são estas opções que tem. Obviamente que apagar o tópico vai eliminar um tópico, se bem que os recursos dele, nesse tópico, não vão ser depois eliminados. No bloco das nas opções de configuração, que vimos aqui no ponto 3 do formato da disciplina, também é possível depois definir quantos tópicos é que aparecem na disciplina. Podemos ir acrescentando tópicos à medida que forem necessários. Também temos aqui uma opção, mesmo no final do último tópico, que diz adicionar tópicos, e podíamos, por exemplo, acrescentar mais 2 tópicos, e ele vai ser então acrescentado ao fundo da disciplina. Depois também temos opções para mover os tópicos.
Portanto, aqui estas setas vai-me permitir mover um tópico, portanto, eu posso alterar-lhes a ordem. Neste caso, eles têm os nomes pré-definidos, o tópico 8 será sempre o tópico 8. Este lápis permite-me editar rapidamente o nome do tópico para algo personalizado. Vou-lhe chamar só top, carrego no Enter, e agora se eu mover, portanto, já vem que o top fica em cima, e aqui este é o nome muda automaticamente, mas é melhor mudar aqui o nome dos dois para se perceber melhor. Portanto, top está em cima e o bottom em baixo. Aqui não ficou bem. Portanto, e assim eu consigo mudar a ordem dos tópicos. Portanto, em relação à gestão dos tópicos, é só isto que precisamos de fazer. Agora, em relação à gestão dos blocos, isto é feito muito rapidamente. Eu vou voltar a pô-los aqui. Portanto, o que é que podemos fazer? Podemos movê-los da mesma forma que movemos ali o tópico. Aqui em cima, nesta roda dentada, temos acesso a opções de configuração dos blocos. Cada bloco tem umas configurações ligeiramente diferentes, depois é uma questão de experimentarem. Explorem os blocos que existem, vejam quais é que são os blocos que vos interessam. Aqui neste caso eu tenho uma lista de praticamente todos os blocos disponíveis e, portanto, só como exemplo. Depois, com o modo de edição ativo, depois também é possível acrescentar mais blocos e podemos também eliminá-los aqui. Eu vou eliminar este bloco da atividade recente. Tenho certeza? Sim, tenho a certeza. Para adicionar um bloco, está um pouco escondido aqui no painel de navegação, aqui mesmo no fundo, é uma opção que os alunos também não irão ter acesso, temos uma opção que diz adicionar bloco. Em algumas versões mais antigas, no final do último bloco, temos esta opção de adicionar bloco. Portanto, aqui temos uma lista de todos os blocos. Portanto, neste caso, o bloco que eu retirei há pouco foi a atividade recente, eu vou voltar a acrescentá-lo. Portanto, eu posso marquei um bloco e ele aparece logo automaticamente. Portanto, e apareceu neste caso aqui, e eu posso movê-lo como eu quiser. Portanto, e em relação aos blocos é isto, eu vou voltar aqui a retirar isto. Portanto, estando a chegar à parte que vamos fazer mais, que tem a ver com adicionar recursos e atividades. Portanto, mais uma vez, é algo que podemos fazer apenas com o modo de edição ativo. E no final de cada tópico, surge a opção adicionar uma atividade ou recurso. Portanto, aqui no final do tópico de introdução, no final do tópico 1, também temos aqui adicionar uma atividade. Portanto, eu vou escolher o tópico onde eu quero. Imaginando que eu quero adicionar um recurso no tópico 2. Vou clicar aqui, adicionar uma atividade ou recurso, e tenho aqui uma lista de atividades para adicionar e uma lista de recursos. Portanto, já vimos que tipo de recursos e atividades mais ou menos é que existem. Vamos ver agora uma forma de adicionar estes recursos de uma forma mais manual e de uma forma mais prática. Portanto, de uma forma mais manual, por exemplo, eu quero adicionar um ficheiro. Então eu tenho aqui o recurso ficheiro e clico em adicionar. O que eu vou mostrar aqui é comum praticamente quando adicionamos qualquer tipo de recurso ou qualquer tipo de atividade. Portanto, temos aqui uma designação, eu vou-lhe chamar ficheiro de exemplo. Temos uma descrição opcional e depois temos a seleção dos ficheiros. Neste caso será apenas um ficheiro. Eu posso arrastar um ficheiro para aqui ou posso procurá-lo. Portanto, neste caso eu adicionei aqui um ficheiro PDF, portanto, que vai ser adicionado ao tópico 2, gestão de recursos. Portanto, tenho aqui mais algumas opções, que eu não vou mexer em nenhuma agora, e vou simplesmente guardar. Agora aqui, o que é que eu vou ver? Vou ver que no final do tópico 2 tenho o tal ficheiro de exemplo. Mais uma vez, eu posso usar aqui este lapisinho pequenino para alterar o nome de uma forma rápida. Se eu necessitar de gerir este recurso e alterá-lo, depois iremos ver mais à frente. Portanto, esta é a forma lenta, digamos assim, de adicionar um ficheiro. Outro tipo de recursos que temos, por exemplo, o livro, pacote IMS, página, pasta, separador, URL, começam da mesma forma, mas depois as opções
irão ser diferentes. Portanto, depois noutros vídeos poderemos ver mais em detalhe como é que funciona cada um deles. Aqui neste caso vamos só fazer isto de uma forma mais genérica. Então, mostrando aqui como exemplo uma atividade. Eu vou escolher a atividade de trabalho. Vamos adicionar a atividade de trabalho. Esta também vai ser adicionada no final do tópico 2. E aqui, como vão ver, é muito semelhante. Tem uma designação, eu vou-lhe chamar de trabalho de exemplo. Uma descrição. Esta descrição aqui, apesar de ser opcional, convém que seja adicionada porque a descrição vai ser, na prática, o enunciado da atividade a realizar, a não ser que os alunos já saibam exatamente o que vão enviar aqui. Aqui ficheiros adicionais, aqui é opcional, podemos colocar ficheiros para os alunos fazerem o download ou não. Depois temos aqui algumas opções específicas da atividade de trabalho, por exemplo, a disponibilidade, se tem uma data limite para enviar, o tipo de submissão, se é uma submissão de um ficheiro ou um texto ou ambos, portanto tudo isso é definido aqui. Portanto, número máximo de ficheiros, limite de palavras, todas as opções específicas do trabalho são feitas aqui. Também iremos ver depois, de uma forma mais detalhada, noutros vídeos, como adicionar esta atividade de trabalho, vendo com mais atenção algumas das opções importantes. Portanto, neste caso, vamos manter assim. Na verdade, isto é o suficiente para criar uma atividade de trabalho. Não é preciso também alterar ali muitas opções. Portanto, temos aqui o nosso ficheiro de exemplo e temos o nosso trabalho de exemplo. Mais uma vez, tal como nos recursos e nos tópicos, podemos usar o lápis para editar o nome rapidamente. E finalmente, a parte final de como gerir os recursos e atividades, aqui da nossa disciplina. Portanto, chega à altura de usarmos estas opções aqui ao lado. Estas opções aqui ao lado de cada recurso e atividade são as mesmas. Portanto, editar configurações leva-nos às mesmas configurações da criação, para o caso que queremos alterar alguma coisa. Mover para a direita serve apenas para alinhar o link. Eu gosto de alinhar, por exemplo, aqui estão a ver que a utilização dos recursos estava mais à direita, para eu dar a entender que está dentro das tarefas, mas isto é apenas algo visual, não vai influenciar nada. Portanto, se chegamos algo para a direita, podemos depois mover para a esquerda, ou podemos mover ainda mais para a direita se for necessário. Portanto, temos vários níveis. Aqui, tornar disponível. O que é que isto significa? Significa que neste momento isto está oculto. E porquê que está oculto? Está oculto porque no exemplo anterior eu ocultei o tópico inteiro. Eu vou mostrá-lo. Agora já fica tudo normal. Estas tarefas, como foram criadas com o tópico oculto, por defeito elas ficaram ocultas, mas temos a possibilidade de mostrar. Portanto, e assim já não está oculto para o aluno. Eu vou mostrar este também. Portanto, aparece a indicação oculto para os alunos e fica azul. Este oculto para os alunos refere-se ao que está aí em cima, ok? Que por acaso já estava oculto. Outras opções. Duplicar. Vai-me fazer um recurso a uma atividade exatamente igual. Nas atividades é muito prático. Por exemplo, tenho um trabalho já preparado, quero a entrega do trabalho 1. Eu vou duplicar o trabalho, ele aparece aqui automaticamente. Vamos só esperar um pouquinho. Portanto, e editamos o título e está pronto a utilizar. Portanto, é uma forma muito rápida de replicarmos atividades, ou se for necessário, também podemos replicar recursos, por exemplo, para ter o mesmo recurso em vários tópicos, caso seja necessário. Portanto, esta opção é possível atribuir um papel de professor a um determinado aluno num determinado recurso, portanto isso é algo mais avançado, não vamos fazer aqui, apesar de ser simples de utilizar. E temos finalmente a possibilidade de apagar o recurso ou atividade. É só clicar em apagar, é pedida a confirmação, nós dizemos que sim e aquela atividade desaparece para sempre, não existe reciclagem, portanto é preciso fazer isto com cuidado. Portanto, além destas opções, podemos, tal como fazemos com os tópicos, podemos mover um determinado recurso ou atividade dentro dos outros recursos, ou até mover para um tópico diferente, caso seja necessário. Portanto, neste caso eu vou apagar estes recursos que serviram apenas de exemplo e vou apagar este também. Portanto, como veem, é bastante rápido, tanto criar um recurso como duplicá-lo como eliminá-lo.
Em relação a este vídeo, é tudo. O vídeo, como tem sido estes últimos, portanto, é algo longo de qualquer forma, com o índice ali ao lado. Ajuda em verem e voltarem a ver o que quiserem. Portanto, se mais tarde tiverem dúvida sobre algum destes tópicos, é só procurar no vídeo quando é que o determinado tópico está ativo. Portanto, espero que tenham achado útil. Se tiverem algumas dúvidas, podem usar os comentários aqui do próprio vídeo no YouTube e vemo-nos então no próximo vídeo.